Então, pessoal, eu vou seguir aqui essa primeira parte que a gente fez sem gravar, mas só retomando para os colegas, foi um slide só. Os antipsicóticos, eles surgem num cenário de tentativa, na verdade, de maneira aleatória, né? Tentando um remédio para náusea e vômito, que até hoje é usado para isso, né? Que é a clorpromazina, usada, por exemplo, para síndromes dos soluços incoercíveis. Se percebeu que esse medicamento em específico era útil para agitação. Então não se sabia o que era antipsicótico, nada disso, era psicotrópico. Deixava as pessoas mais calmas. Foi um cirurgião que descobriu, dois psiquiatras estudaram em pacientes agitados, funcionou. Depois, um antidepressivo surgiu na busca de outro medicamento para agitação, e aqui uma lista de antipsicóticos, que é o tema da nossa discussão de hoje, na ordem cronológica, sendo os últimos dois que a gente vai falar pormenorizadamente, a lurazidona e o brexprazol, os mais novos, e claro, não são necessariamente os melhores, eles têm indicações precisas. Então, muitos antipsicóticos surgiram. Basicamente, a gente hoje não tem aqui desses elencados a iloperidona e a zenapina, e alguns Sertindole também não tem mais, e alguns dos antigos. Mas dos novos a gente tem todos, com exceção do Sertindole, a iloperidona e a zenapina. O palavrão, né, pessoal? Bom, então para que serve o psicótico, né? A gente falou que era um remédio para enjoo, para náuseas, e os pacientes, antes de cirurgia, seriam mais calmos. E hoje a gente usa para quê? Para tratamento da esquizofrenia, para crise, para não ter recaída, no transtorno bipolar, enormemente, na depressão, então a gente usa antipsicóticos não como monoterapia, terapia única, mas para potencializar indivíduos com depressão, que a gente chama de unipolar, não é a depressão que está contida no transtorno bipolar. A gente usa antipsicótico para insônia, por exemplo, a levomepromazina, que é um neosine muito usado em maternidades para as mulheres gestantes, que tem insônia, né, tem uma prática muito robusta nesse sentido, ou que tem ou que estão gestantes, ou que estão puérperas. É usado para TUS, que é TUS, transtorno por uso de substância. Tem alguns trabalhos, né, que alguns antipsicóticos específicos, todos não são usados para tudo, né? Alguns são usados para isso, outros são usados para aquilo outro. Para indivíduos que têm problema com álcool, por exemplo, com cocaína e tal, para tentar diminuir os sintomas, quer dizer, as recaídas. Muitas vezes, para esses indivíduos, eles têm uma doença mental de base, na maioria das vezes. Nos transtornos de personalidade, mas evidentemente de uma forma sintomática, não vai, o que melhora o cerne dos transtornos que são melhoráveis, né, certos psicossociopáticos, certamente é a psicoterapia, a psicoeducação e as questões sociais, mas os antipsicóticos são bastante úteis em alguns tópicos, como diminuição de impulsividade, melhora de sono, diminuição de ansiedade em alguns casos, né? Então percebam que é uma classe que se usa muito em psiquiatria. Quetiapina, vocês devem ouvir falar que quetiapina para tudo, a vovozinha usa, fulano usou para dormir. É isso mesmo, tem indicações, né? Náusea e vômito ainda se usa muito. O próprio clorpromazina, que é o primeiro para síndrome dos soluços incoercíveis. E a gente usa muito olanzapina em pacientes que estão fazendo quimioterapia, que não estão conseguindo comer, etc. Soluço incoercível. Síndrome de Guillain-Barré também no espectro autista, para agitação autística, né? Coreia de Huntington, que é um tipo de doença neurológica, distúrbios de comportamento nos transtornos demenciais, nos quadros neurocognitivos em idosos, lembrando que idoso tem risco de queda, todo antipsicótico tem assim, risco de aumentar a mortalidade no idoso, que não adianta você tratar o idoso cair. Então, só um cuidado que eu, como psicogeriatra, tenho isso no dia a dia. E a agitação psicomotora, que ainda é um fenômeno, como eu falei, muito comum nos hospitais gerais, em tudo quanto é campo. Queria falar um pouquinho da esquizofrenia, que é talvez o transtorno, não vamos falar muito, porque o tempo não nos cabe, né, tanta liberdade, mas é o transtorno em que os psicóticos são classicamente aprovados para o uso, né? Essa é a visão antiga da esquizofrenia, assim, que a gente precisa rever. Os pacientes catatônicos, com flexibilidade séria, né? Fora da realidade, pessoas vulneráveis, e as medicações enquanto intervenções estigmatizantes, o paciente babava, tremia. A gente evoluiu muito daquelas primeiras medicações, principalmente nesses sintomas motores, né? De tremor e tal. Hoje os remédios são mais seguros nesse sentido. Então, eu queria trazer uma visão diferente da esquizofrenia. Hoje a gente sabe, pessoal,
E quanto menos, o menor número de crises psicóticas, surtos psicóticos por um paciente esquizofrênico, melhor é o prognóstico dele, assim, do ponto de vista neurobiológico. A primeira pessoa que descreveu assim, esquizofrenia aos moldes do que a gente pensa hoje foi o Emil Kraepelin, em 1899, seu primeiro tratado, e ele chamou de demência precoce, porque antigamente os pacientes tinham tanta crise que cognitivamente eles declinavam, né? E havia muito comumente essa evolução para um quadro demência-like, muito parecido com a demência. Então, a esquizofrenia é uma doença que 0,3% da população padece. Tem algumas estatísticas que falam de 1%. Eu acho muito. Não é o que a gente vê. A gente vê em torno de 0,3%. Esses trabalhos de Santo Mauro e de outras pessoas falam a favor disso. A maioria das pessoas que têm esquizofrenia começa antes dos 30 anos, né? Boa parte desses 70% começam antes dos 30 anos, antes dos 20 anos. Vocês sabiam, pessoal, que o pessoal que tem esquizofrenia morre mais cedo? E morre de quê? Pelos remédios? Muito antes da existência dos remédios, ele já morreu mais cedo. Claro que um remédio que não é bem acompanhado, pode alterar colesterol, vai favorecer a mortalidade. Mas eles têm uma mortalidade maior por comportamentos inapropriados, andar na rua, são atropelados nas crises, etc. E também por doença cardíaca, porque a adesão à atividade física e à dieta e outras medidas de saúde é bem menor em pacientes com esquizofrenia. O que isso não é um jogo perdido. Quando a gente tem um paciente com esquizofrenia, a gente tem que tentar estimular que ele vire esse jogo, pratique atividade física, não fique engordando, não fume e tal. Então, os pacientes que têm esquizofrenia geralmente são jovens, como eu falei, no ápice da sua produtividade, e aí vem uma doença que realmente, boa parte das vezes, compromete a capacidade laboral, e isso naturalmente vai trazer custos para o Estado. Pessoal, o que é PEP? Tá aí, primeiro episódio psicótico. Olha só, depois de um paciente com primeiro episódio psicótico, 80% tem, 60, 80 tem um novo episódio psicótico grave. E aí qual que é a consequência? Desemprego, estigma, internação, que é o pior dos mundos, é o que a gente tenta evitar de todas as formas. A internação e a mortalidade é o principal objetivo no tratamento, né? Que a gente diminua a incidência de mortalidade e de internação, seja ela só psiquiátrico, só clínico, por uma questão clínica. Por exemplo, esquizofrênicos tinham muito maior susceptibilidade à Covid, porque, de maneira geral, não tinham um cuidado tão acurado como as pessoas não esquizofrênicas. Então, eles têm essa recaída no primeiro ano, até 90% tem um novo episódio em 2 anos, e os sintomas e os problemas são esses. Lembrando que 10% dos pacientes esquizofrênicos morrem por suicídio, né? Então, me parece razoável pensar, e a maioria em crise, que tratar a esquizofrenia evita, pelo menos minimiza o risco de suicídio. Então, qual que é a grande tétrade aí da esquizofrenia? As recaídas, que são frequentes e podem ser minimizadas, a baixa adesão, porque o paciente muitas vezes ele não tem insight que tem doença, e aí vai tomar um remédio que vai ter algum colateral, eu não tenho nada, eu não acredito naquele médico, ele me dá um remédio e eu fico muito sono, eu não vou tomar, então param de tomar. E a baixa recuperação funcional, aquilo que Kraepelin falava, de demência precoce. Eles começam a ter perda da funcionalidade, né? E morrem muito por doença cardiovascular relacionada a alto índice de tabagismo, alto índice de sedentarismo, e se não cuidado, até as próprias medicações. Sabe, esse quadro é bonitinho que eu fiz, discuto ele lá com os meus da medicina. Quando a gente dá um remédio para a pessoa, a gente quer que ele aja em determinada área do cérebro. Só que ele não é seletivo, ele vai agir em todas. Vamos lá. Um indivíduo com esquizofrenia, ele tem uma função mais ativada da dopamina em uma área específica do cérebro, que é a área mesolímbica, né? Responsável por emoções, né, por planejamento. E é dito também que os pacientes ele têm uma disfunção da dopamina. São hipóteses, né, pessoal, que a gente modula a ação dos medicamentos a partir dessas hipóteses, que tem muito sentido. Na mesocortical, córtex frontal, da atitude, eles têm uma função de dopamina menor, de maneira geral. Porém, na área do tremor, que é a nigrostriatal, e da liberação de prolactina, que é um hormônio que as mulheres liberam quando estão amamentando, e que todo mundo tem, homem tem prolactina, níveis basais,
ele está normal. Aí você dá para esse paciente, por exemplo, bom, deixa eu seguir, mudei um pouquinho a ordem. Ah, sim, olha só que interessante, o indivíduo em mania do transtorno bipolar, que é o polo positivo do transtorno bipolar, ele também tem um aumento da ação da dopamina na área mesolímbica, que é o miolinho do cérebro. Só que e as outras áreas estão normais. Então, o que que o remédio quer fazer? Ele quer diminuir isso aqui, né? Aí vai impactar nas outras áreas e aí isso gera os colaterais. Tanto na mania, como eu falei, a gente usa no transtorno bipolar, na mania especificamente, quanto na esquizofrenia. Olha, a ação dos antipsicóticos normalizou isso aqui no esquizofrênico, mas pode diminuir os outros. Aqui eu estou falando, pessoal, dos antipsicóticos que a gente vai chamar de típicos. Quem são eles? Haloperidol. O protótipo é o haloperidol. Lembre do haloperidol, que é o famoso Aldol. Então, o Aldol, ele melhora a psicose, o indivíduo aqui não está ouvindo vozes, ou não está eufórico na mania, mas deixa o indivíduo mais parado, né? Porque diminui a dopamina numa área importante, que é a frente do cérebro, o córtex frontal. Então, esse é um efeito muito desagradável que vocês em terapia vão perceber se trabalharem com psicóticos, que muitas vezes, usando esses remédios mais antigos, que não são ruins, têm seu lugar, né? Outra coisa, o tremor, porque vai agir na área do controle dos movimentos e aumento dessa danada, dessa prolactina, né? Que vai trazer muito problema também. Entenderam? Então, assim, basicamente, é, é esse o objetivo, é bloquear a dopamina, né? Só que ao bloquear a dopamina na área que a gente objetiva, beleza, nas outras a gente tem colateral. Esses colaterais variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que sentem muito e não toleram. Isso varia muito. Aí eu queria trazer aqui para vocês alguns dos antipsicóticos. Esse, por exemplo, a risperidona, que é utilizada no espectro autista, na esquizofrenia, tem várias aprovações a risperidona. Só que a risperidona, ela age muito nessa área da prolactina, por exemplo. Então, ela pode aumentar muito a prolactina. Ela age muito na área do tremor, então muitos pacientes tremem. Quem tem Parkinson, por exemplo, nem pode cheirar, nem cheirar, porque treme. Então, é uma opção interessante, a risperidona, muito boa, é muito deliriolítica, como a gente diz, mas tem muitos colaterais. Aqui, pessoal, é um metabólico da risperidona. Suponhamos, a risperidona é um café com leite, aqui é só o café. Existe esse remédio, chama paliperidona, tanto oral, e ele traz uma novidade já há algum tempo, que são as formulações injetáveis de depósito. Não é novidade plena, porque o Aldol tem de depósito também, mas aqui é um antipsicótico, eu estou falando dos novos, de segunda geração. E ele é um metabólito que tem menos colaterais que a risperidona. E de paciente, às vezes, basta uma aplicação, tem casos, né, de 3 em 3 meses, que é a tecnologia Trinza. A maioria é mensal. Então, a paliperidona, a risperidona, quando a gente toma ela vira paliperidona, que tem ação, e risperidona. Ficam duas moléculas circulantes. Já a paliperidona é feita sozinha. E aqui é a lurazidona, você já ouviu falar, Latuda, Lutab, é usada no transtorno bipolar para depressão bipolar. Então, a gente vai falar de transtorno bipolar, você tem um diagnóstico, o indivíduo está deprimido, é uma opção. E é mais eficaz quando associada com lítio e quando associada com divalproato, que é o Depakote, né? Então, o indivíduo chega no seu consultório deprimido, com histórico de mania, né, de euforia, ele tem a sua neurobiologia dele de transtorno bipolar. A gente deve evitar antidepressivo quando for possível e pensar nessa molécula que é o uradona. Essas pontinhas aqui são os mecanismos de ação. São vários. A gente não vai ficar... Mas o bloqueio D2, que é essa bico do pato aqui, é o maior. Opa, Duda, diga aí. Professor, travou aqui pra mim. O que foi que você falou do Depakote? Ah, sim, a lurazidona, que é o Latuda, Lutab também são os nomes, ele é ótimo para depressão e melhor para depressão bipolar quando associada com o Depakote. É muito comum isso na cardiologia, associar dois antipertensivos, na endocrinologia. É porque o Depakote é antiepilepsível, né? Exato. Ele foi lançado, a gente vai falar dele na aula de estabilizadores do humor. Ele é lançado como remédio para a epilepsia, mas é utilizado hoje para prevenção de enxaqueca e como estabilizador do humor. Ele tem essa aprovação também em bula para os pacientes bipolares, mas a gente vai falar nos próximos capítulos.
Aí eu falei dele, para quem já tem algum conhecimento, ver que esse casamento com a lurazidona é importante, viu, Duda? Então, na medicina é assim, tem remédio que serve para muita coisa, tem remédio que serve para hipertensão pulmonar e para aumentar a força da ereção. Imagina, é, daí vai. Bom, eu trouxe para vocês aqui, não é para decorar a dose, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas, não, pessoal, só uma coisa, eu queria, assim, até com uma avaliação, vocês podiam, esqueci de falar isso no início, se juntar em 3 ou 4 e fazer um resuminho de, no máximo, uma folha de cada aula, que aí eu uso para avaliação, só para rememorar. Eu vou deixar gravado, a gente usa para não falar que não fez nada. Brincadeira, mas para fortalecer o aprendizado. Aqui, por que eu botei esse slide? Botei agora, antes da aula. Eu falei, olha, às vezes os pacientes têm medo de número grande. Olha a quetiapina, 533. Ela equivale a 6,3 de risperidona, a dose antipsicótica, entendeu? Então, o tamanho do número não é a força do remédio. Mas, pô, ai meu Deus, vou tomar um de 500. Não tem lógica, né? São substâncias distintas, de diluição distintas. Então, eu coloquei que a equivalência da lurazidona para olanzapina, quetiapina, risperidona e aripiprazol. Só para vocês perceberem que eles tinham equivalência numérica distinta. E antidepressivo, que é legal, por exemplo, 10 miligramas de estalopram equivale a 83 de sertralina, para ter a mesma potência, né? E as pessoas falam, ai meu Deus, sertralina de 100, vou morrer, estalopram de 10. Ah, 10 eu quero, mas é a mesma coisa, né? Bom, aripiprazol, esse remédio é um coringa. As pessoas usam para várias coisas em medicina, inclusive transtorno bipolar, para potencializar o antidepressivo, na esquizofrenia. Aí vai variar de dose, sabe, pessoal? Tem que ver com o paciente de vocês a dosagem. Por exemplo, a depressão é um cheirinho, é uma gotinha. Para bipolar e esquizofrenia, para autismo. Tem um paciente que está no hospital, por exemplo, que ele está lá porque fez uma pneumonia, né? E ele usa 40 miligramas de aripiprazol, né? Que é uma dose boa, né? Mas ele não é psicótico, ele é autista, agitado, quebra as coisas em casa, tá bem. E aqui algumas moléculas que não tem, quer dizer, o brexpiprazol chegou no Brasil, né? Então só atualizando, que é usado para potencializar antidepressivos, cariprazina e perospirona, não precisa lembrar. Agora, um detalhe, ele se liga ali, dá uma modulada na dopamina, ele não bloqueia, é um mecanismo novo, mas no final das contas tem esse efeito antipsicótico. Outro, pessoal, que eu queria trazer para vocês, que é esse aqui, é a olanzapina, já ouviu falar? Clozapina e tem os nomes comerciais, olanzapina, o Ziprex, a Axônio, Crisapina, né? A clozapina é o Pinazan, ocótico, aliás, é um nome de péssimo gosto. Ocótico, mas o paciente está psicótico, eu não gosto. Já falei pro pessoal, muda o nome, né? Porque nome é importante, né? Bom, e aqui a quetiapina. Reparem, olanzapina, tudo que termina em pina, esses remédios eles têm relação, são bons remédios, úteis, mas com alguns pacientes apresenta aumento de gordura no sangue, triglicerídeo, aumenta a glicemia, né? A olanzapina é usado para muitas coisas também. A clozapina é usado para esquizofrenia refratária, ou seja, aquela que não está melhorando. Você faz 2 ensaios com 2 medicações, pelo tempo e dose adequada, não melhora, é indicado para clozapina. E a quetiapina é o corticoide do psiquiatra. É o corticoide, porque serve para muita coisa. Olha, essa coisa do Stal. Hipnótico, para o sono, até 50 miligramas. Em torno de 300 aí, antidepressivo, né? Que ela se transforma em norquetiapina e melhora a noradrenalina. Muito nome, né, pessoal? Mas não precisa decorar, não. É só ir guardando aí, treinando na vida clínica, né? E a antipsicótica a gente precisa de doses mais altas. Então, por exemplo, se tiver com insônia, for tomar um Dramin para dormir ou uma quetiapina, ele faz a mesma coisa. Bloqueia receptor de histamina no sistema nervoso central. Não tem efeito antipsicótico. Mas é da classe dos psicóticos. Se ler a bula, tem lá antipsicótico. Dá medo, né? Mas é tranquilo. Não que eu recomendo você estar tomando assim, o remédio. Pergunte para o seu médico. Na outra aula, na outra turma, você está aprendendo a tomar os remédios. Não faça isso. Bom, aqui um perfil farmacodinâmico. Como é que ele age, né? Então, o aripiprazol faz bloqueio D2, não precisa decorar isso. Eles têm perfil diferente. No ato da escolha, o médico que gosta de farmacologia, ele vai pensar em tudo isso.
Esses receptores 5-HT de serotonina, que eles também agem, a gente não vai entrar no mérito porque é muito detalhado, não só no de dopamina. Isso confere um efeito individual a cada um. Então, botar tudo numa panela e chamar de antipsicótico é até uma maldade, sabe? Mas, vamos lá, temos 2 minutos, aí a gente vai voltar. Efeitos colaterais. Olanzapina, quetiapina. Repare, ó, risco de diabetes é provocar, mas risco da olanzapina é grande, da quetiapina, da risperidona é menos. Aí você vai para ganho de peso, olanzapina, botar na comida da inimiga, né? Porque engorda muito, né? Mas aí, por exemplo, a gente tem paciente no hospital que interna por inanição, não está comendo, baixa sódio, interna. Aí você coloca a olanzapina e ele já começa a se alimentar melhor, depois tira, né? Aumento de prolactina, então, uma tabelinha, a gente vai cobrar isso, mas vocês verem que são efeitos previstos e que nem todo mundo vai ter. Tem gente que toma olanzapina e não tem nada, né? Tem nada disso. Eu tenho paciente que toma olanzapina desde que lançou, há 20 e poucos anos. A glicemia dela é melhor do que a minha, né? E, quer dizer, a minha também não é tão boa assim. Bom, aí eu coloquei aqui uso de antipsicótico no transtorno bipolar, que a gente vai falar de bipolaridade na aula que vem, se não me engano, ou é na outra. Mas a gente usa, eu não posso deixar de dizer nessa aula, porque cada ano que passa, se usa mais antipsicótico para transtorno bipolar. Então, existem alguns guidelines, que conjuntos de trabalhos feitos por grandes especialistas, com orientações quanto à indicação. Lembrando que o transtorno bipolar a gente trata em 4 fases, basicamente, que é a depressão, episódios de mania, a gente trata a manutenção, que é a hora que o paciente toma um remédio para não ter crise, levando em conta como é que é a doença dele, e tratamos também as fases mistas, que são as mais desafiadoras, né? Olha só, isso aqui é o CAMET, que é o Guia Internacional de Transtorno Bipolar. Olha, eu tive recentemente em Fortaleza, e esse cara aqui estava na minha plateia. Imagina se eu não fiquei nervoso, né? O Kapczynski, que é um dos escritores, e de uma humildade, que eu vou dizer para vocês, ele pediu meus slides. Assim, humildade, não precisa. E ele estava lá, gente boa, brasileiro, grande pesquisador, mais de 500 artigos publicados com o primeiro nome, é um grande homem. E fora isso, tem o Benício também, que é brasileiro, o Milev, que é Yugoslavo, mora no Canadá, tem uma galera muito boa aí. E aí eles colocam, né, aqui, para tratamento da agitação maníaca, não tem muito importante, mas o indivíduo que está muito agitado, a gente usa, né, algumas medicações. Eu participei do Guideline Brasileiro de Manejo de Agitação. Posso mandar para vocês depois. Mas existem algumas aprovações para transtorno bipolar. Ponto. Pessoal, vai acabar. Eu vou mandar outro link e a gente continua. Está no finalzinho já da parte teórica. Tá bom? Faltam segundos. Vou fechar e já mando. Uhum.